Irmão, ontem o Senhor trouxe a lembrança da sua palavra através da vida de um irmão, aquela experiência onde o Senhor tinha sido crucificado, morto e ressuscitado, mas os seus discípulos, incrédulos, estavam abatidos, cedo se esqueceram da palavra que o Senhor tinha vos falado, acerca que ressuscitaria no terceiro dia, e estavam tristes, achando que tudo tinha acabado. Aqui em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 em diante, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ainda falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso,
É já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram-se, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e o abençoou, e partindo-o, deu. Abriram-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e com eles fora conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vos testemunhas, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou,
E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aqui conta a experiência dos discípulos do Senhor, onde estavam andando no caminho, tristes, abatidos, porque achou que tudo tinha acabado, que Jesus ainda não tinha ressuscitado. E o Senhor apareceu para eles e perguntou: por que vocês estão tristes? E andando com eles no caminho e conversando com eles. E eles não perceberam, e assim começaram a falar da morte do Senhor para aqueles discípulos, falando: mas você, de onde é você? Você não tem ouvido o que tem acontecido aqui? Jesus Nazareno foi crucificado e foi morto. Vocês não têm ouvido? E eles falando do próprio Cristo. E ele ali com eles. E eles não viram. Muitas das vezes estamos tristes, aflitos, abatidos. Cristo está conosco andando, como essa experiência, e nós não o vemos, porque estamos tristes, olhando apenas para a nossa tristeza. E o Senhor andando conosco, perguntando: por que vocês estão tristes? O que tem acontecido? Mas depois o Senhor assim assentou-se na mesa com eles, partiu o pão, abençoou, e ali eles viram, ali os olhos deles foram abertos, eles viram o Senhor ressuscitado. Como nós devemos estar atentos e ver que o Senhor está conosco, em meio às tristezas e às lutas. Crer que Ele é poderoso, que Ele ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e cuida dos seus. Deus abençoe.